Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estou adentrando em seus lares nesta segunda-feira para levar uma mensagem de alento. Eu gostaria de, antes de iniciar a nossa palestra de hoje, que vai versar sobre o tema espiritualidade, espiritualismo e espiritismo. Gostaria de ler um trechinho muito interessante para a gente meditar um pouquinho nesses tempos duros em que estamos passando. Não perca o seu equilíbrio interior. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. Se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo do barco. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Então, gente, nesse momento, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que estejam conosco, que você no seu lar, onde estiver nos assistindo, também possa receber esse bálsamo de luz, de paz, de harmonia, que a gente vai tentar passar para vocês hoje. Paz, harmonia, confiança, esperança. Como disse há pouco, nosso tema de hoje, nós vamos ter noções de espiritualidade, espiritualismo e espiritismo. Será que tudo é a mesma coisa? Vamos ver. É muito interessante isso. Primeiramente, hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre espiritualidade. Aquela pessoa é muito espiritualizada. É comum a gente ouvir isso hoje. Mas o que seria isso? O que seria essa espiritualização, essa espiritualidade das pessoas? Significa que as pessoas sabem que existe uma essência maior, divina, essa conexão entre o humano e o divino, e Deus. Então, essa conexão que faz as pessoas sentirem essa vontade de realmente de viverem bem, de se conhecerem, de entender que existe algo além da morte, que existe uma força poderosa que estará sempre conectada conosco. É um ato, então, de conexão, podemos dizer assim, entre o ser humano e o divino. Então, é a espiritualidade. Então, é aquela busca aquele reencontro, né, com a nossa essência que é muito maior do que a nossa, materialmente falando, a nossa essência espiritual. Então, essa é a espiritualização. E ela, podemos dizer, que ela é muito importante para nós, principalmente à medida que a gente vai evoluindo, vamos vivenciando, vamos vivendo, nós passamos a ter, quanto mais a gente vai vivendo, evoluindo, aprendendo, mais a gente procura compreender coisas que podem ser explicadas. E aí que entra a espiritualidade, mostrando a descoberta dos mistérios da vida. Antes mistérios, e depois a gente vai compreendendo a nossa essência, compreendendo os atributos de Deus, e assim a gente vai levando. Então, a espiritualidade, podemos dizer, que é uma forma da gente alcançar, de buscar tranquilidade, equilíbrio. Então, quando nós praticamos a espiritualidade, nós podemos trazer um senso uma perspectiva, um significado e um propósito para as nossas vidas. Então, a vida não é só a matéria, é algo que transcende, é a nossa essência. Quando nós enviamos amor, fraternidade, perdão, tolerância, nós estamos realmente mostrando a nossa conexão com o divino, essa espiritualidade que nos faz bem, que nós sentimos aquele conforto que vai e volta, que nos traz essa tranquilidade, essa paz. Então, é isso aí. Então, é a espiritualidade que nos encoraja o otimismo, a busca por uma existência mais alegre. Sermos otimistas.
gratas. Isso é muito importante, a gratidão é fundamental. Quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais grata ela passa a ser para com a vida, para com tudo e para com todos. É isso aí. Então, ela também nos ajuda a identificar os nossos próprios valores, que nós temos valores. Com todas as nossas imperfeições, nós ainda temos valores muito fortes dentro de nós. Temos virtudes, sim, não é verdade? E também nos ajuda a ver os valores do nosso próximo, que também, por pior que seja, aquela pessoa também tem algum tipo de valor, tem algum valor, às vezes adormecido, escondido, que a gente passa então a olhar com outros olhos as atitudes dos nossos próximos. Então, isso aí é exercitando a nossa espiritualidade. Então, podemos dizer que as pessoas espiritualizadas, podemos dizer, são mais altruístas. Começam a gostar de fazer o bem, a gostar de ajudar. Mais compassivas, são pessoas que exercem o perdão de uma forma mais tranquila, não ficam amarradas, taciturnas na raiva, no rancor, não, elas passam a ser. Por quê? Porque essas pessoas altruístas, compassivas e perdoadoras, podemos dizer, porque elas acreditam que estão conectadas, que nós estamos conectados uns aos outros, por um poder maior do que todos nós, que essa conexão com o divino é realmente baseada no amor, na compaixão, amor a Deus e compaixão para o nosso próximo. Então, isso aí podemos dizer mais ou menos o que seria a espiritualidade. Ela tem característica? Tem, e muito importante vocês anotarem essas características da espiritualidade. Primeiro, a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião, pois, diferente delas, não possui dogmas, crenças ou teorias. A pessoa é altruísta, independente, pode ser ateu, ateia, de qualquer tipo de religião, ou não ter nada, crer em Deus e não ter religião nenhuma. Ela pode ser altruísta, pode ser compassiva e tem perdoadora, sabe? Perdoa sempre, uma das qualidades. Então, ela não depende de religião nenhuma. Nós encontramos pessoas espiritualizadas em todos os segmentos da nossa sociedade, independente de religiões. Porque uma pessoa, então podemos dizer que uma pessoa que não pertence a uma religião pode ser espiritualizada. Sim, dependendo da sua relação consigo, com o seu corpo, com sua alma e com o mundo, Deus. Assim como um indivíduo, entre aspas, religioso, dito religioso, pode não ser espiritualizado, pois não basta, atentem para isso, não basta absorver teorias da sua doutrina e não vivenciá-las, não praticá-las. Então, religioso, que só segue compromissos ritualísticos dentro do templo e não exerce lá fora, não são espiritualizadas. Atentem para isso, muito para isso. A espiritualidade, podemos dizer, ela está inserida dentro do campo da vivência, no terreno da ação, é vivendo, vivenciando as atitudes nossas do dia a dia, que nós vamos ser. Se não somos ainda espiritualizados, passaremos a sê-lo a partir de então. E mais importante, a espiritualidade nos traz aquele desapego às coisas materiais, aos bens materiais, natural, porque nós sabemos que nós não precisamos nos apegar nem aos bens e nem às pessoas. Por isso que ela é libertadora. Veja bem, desapegar não é ter desamor, não. Amar é uma coisa, apego é outra. Então, quando nós amamos por amar e usufruímos dos bens, tudo bem? Sem aquele apego, nós podemos dizer que somos espiritualizados, fazemos parte da espiritualidade. Olha que coisa interessante para a gente saber.
Então, o maior objetivo das pessoas espiritualizadas é o amor incondicional, sem apego, sem críticas e sem julgamentos. Mais uma vez dizendo, independente de religião. Espiritualidade está presente nas pessoas, independente da sua religiosidade, do seu culto, não interessa. É isso que a gente está falando. E a maioria trabalha no desenvolvimento do seu espírito, ou seja, procurando, externando esse amor ao próximo como a si mesmo, que está no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, faz parte. É aí que a gente começa a entender realmente essa ligação com o divino, essa conexão. E, sobretudo, uma das principais características das pessoas espiritualizadas, elas são gratas. Por quê? Porque a gratidão amplifica as coisas e lembra de que você é abençoado pelo que você tem. Precisamos agradecer o que temos, o que é suficiente para nós. Quanto mais nós exercemos isso, mais a nossa conexão se faz com o divino. Então, isso, traçamos brevemente um esboço do que seria, uma noção que poderia ser mais profunda, mas nós temos um tempo aqui para falar sobre espiritualidade. Então, fica aí. Aprendemos o conceito de espiritualidade, suas características, vimos aqui, e dentro dessas características nós podemos dizer algo que, para não esquecer, desapego e gratidão. Pensem nisso daqui para frente, nas suas vidas. Depois vamos ver o que seria espiritualismo. Tem a ver alguma coisa? Será? Vamos ver. Podemos dizer que espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a imortalidade da alma e aceita a existência de Deus e das forças universais. Então, quem acredita que temos uma alma, um corpo e temos uma alma, é espiritualista, sabe que não é só o corpo, simplesmente. Então, tem uma alma que transcende o corpo. Então, o espiritualista, ele possui a certeza que existem coisas abstratas. O espírito é abstrato, Deus, uma abstração, podemos ser, os espíritos, mas que tem essa ligação, então, espiritualista. Contrapõe-se ao materialismo. Então, podemos dizer, materialismo é aquele que não acredita em nada após a morte. Espiritualismo é aquele que fala, tem um espírito que sobrevive após a morte do corpo físico e que admite, o pensamento, a emoção. O materialismo, por exemplo, ele admite que a emoção, o pensamento, os sentimentos são reações físico-químicas do sistema nervoso. Eles acham isso, que não tem nada a ver com o espírito. E aceita somente a matéria. Essa é a visão materialista. Já, sendo a alma imortal, a razão principal é a razão principal da existência na Terra, a imortalidade da alma. Isso para os espiritualistas. Em suma, o espiritualismo aceita a existência de Deus, é óbvio, a imortalidade da alma e a existência de valores espirituais ou morais, que são o único fim da atividade humana. Resumindo, nós podemos dizer que espiritualista é aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria e que não implica na crença dos espíritos ou nas suas manifestações. Simplesmente tem algo, mas eles não sabem. Portanto, todos os religiosos, todas as religiões que aceitam a existência de Deus e da alma, tais como catolicismo, protestantismo, a Umbanda, o Candomblé,
os judeus, o islamismo, são doutrinas espiritualistas. Mas, tem um mas aí interessante, mas não são todos os seguidores do espiritualismo que acreditam na comunicação entre os espíritos e os homens. Vocês entenderam a nuance, a diferença? Então, o católico é espiritualista? É. O evangélico é espiritualista? É. Então, tem uma alma após. Cada um pensa de um jeito, mas não admite a comunicação. Aí, então, nós chegamos no terceiro ponto, a gente tem uma noção. Espiritismo. Então, já vimos espiritualidade, espiritualismo, agora vamos falar um pouquinho do espiritismo, que vai fechar, nós vamos entender que o nosso objetivo é nos tornarmos seres espiritualistas, ou seja, que possamos exercer realmente a espiritualidade com Jesus. Então, o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, para a gente entender. E tem alguns princípios básicos que norteiam a doutrina, que é guiada pela razão, pela lógica e pelo bom senso. Isso é muito importante. Primeiro, um dos mais importantes princípios básicos da doutrina espírita, lógico, a existência de Deus, o Criador, que nós aprendemos seus atributos, o que é Deus e seus atributos. E dentre os seus atributos, podemos citar um que é muito importante para a nossa vida na Terra, que é justiça e bondade. Ele é justo e bom. Então, tudo que nos ocorre, não podemos dizer que Deus está sendo injusto com este, com aquele ou conosco. Não. Tudo existe consequências. Semeadura e colheita. Segundo princípio, um dos princípios, imortalidade da alma. Somos imortais. Somos criados simples, ignorantes. Todos têm o mesmo tipo de criação, as mesmas oportunidades, e através das nossas reencarnações, nós vamos melhorando a cada vez mais, evoluindo. Terceiro princípio, pluralidade das existências. Ou seja, não vivemos, esta encarnação não é só esta, a única que temos e não vamos ter mais. Já tivemos muitas outras lá atrás e teremos outras mais para frente. Faz parte da justiça divina, a reencarnação. É um dos princípios básicos da doutrina espírita, que mostra realmente a justiça e a bondade de Deus, que dá a todos nós todas as oportunidades para que nós possamos evoluir. Ninguém está condenado eternamente, apenas eternas, ao sofrimento eterno. Não. Estamos caminhando, nascendo, renascendo e assim sucessivamente, até que a gente vai adquirindo moralidade cada vez mais e chegando num patamar que um dia não precisaremos mais encarnar, já nos tornaremos espíritos puros. Outro, pluralidade dos mundos habitados. Quem disse isso? Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então as pessoas têm que abrir o leque, não pensar que esse planetinha mínimo, dentro de bilhões de sóis e de planetas, é o centro do universo. Não, gente. Aqui é um mundo ainda muito imperfeito, que está espiando e provando ainda todos aqueles que aqui moram. Mas que um dia nós vamos ascender a outros mundos mais evoluídos. Então, todos os mundos são habitados. E lógico, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, eles estão mais vivos, muito vivos, e estão trazendo notícias de lá para nós. Estamos aí, essas notícias que eles estão trazendo, que Jesus disse um dia que enviaria o Consolador prometido.
para dizer muitas coisas e explicar muitas das coisas que não seriam capazes ainda. Está lá em João, se não me engano, capítulo 15, Consolador Prometido. E a doutrina espírita vem realmente trazer exercer essa função, exatamente porque de trazer o Evangelho redivivo, explicado e mostrando, abolindo o céu e o inferno, mostrando que cada um de nós carregamos dentro de nós o céu e o inferno, são estados de consciência e que vamos evoluindo a cada vez mais. E lógico, repetindo, temos as 3 leis básicas também, que já falamos, mas não podemos deixar de ser. Primeira, o livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolha, todo mundo tem, que ninguém interfere, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo, o livre-arbítrio, a partir do momento que fazemos a escolha, uma outra lei começa a ser exercitada, a lei de causa e efeito, ou seja, aquela escolha que nós fizemos vai dar causa a um efeito, uma consequência, boa ou má. Ou seja, escolhemos bem, vamos ter um reflexo bom. Escolhemos o mal, temos também um reflexo negativo. E culminando, como dissemos há pouco, a reencarnação. Ou seja, as 3 leis são a base dos mundos ainda primitivos, provas e expiações como o nosso e mundo de regeneração. Fazem parte da nossa evolução. Outra coisa que o Espiritismo nos ensina, a fé raciocinada. É aquela que encara a razão em qualquer situação. Nós compreendemos para termos isso. Então, tudo que foge da lógica, da razão e do bom senso, não fazem parte da fé raciocinada. Fazem parte de uma fé cega, que essa aí não é aquilo que mantém a nossa convicção. Nós temos fé porque compreendemos, e porque compreendemos, temos fé raciocinada. E aonde que está o nosso guia? Jesus. Não saímos 1 milímetro dos seus ensinamentos. Jesus, Kardec nos diz, lá no Livro dos Espíritos, é nosso guia e modelo. Isso aí são os fundamentos da doutrina espírita, para a gente entender a beleza que nos dá esse conhecimento e essa vivência espiritual. É assim que a gente começa a colocar nossos tijolinhos a cada dia, construindo o nosso futuro. Então somos seres, precisamos da espiritualidade, sim, mas a espiritualidade que o Espiritismo está trazendo para nós, nos dá amplitude de nós entendermos, quando vimos lá atrás, sobre o desapego, a gratidão, o amor, o perdão. São certas coisas que independem de religião, mas nós como espíritas, e você que está conhecendo a doutrina espírita agora, vai entender que os princípios da doutrina espírita nos canalizam, nos dá base para que nós possamos exercer realmente a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o divino, de uma forma racional, para que a gente possa entender os liames da vida que estamos ocorrendo, o que está ocorrendo no mundo agora, os estertores daqueles que estão apegados, estão dando os seus últimos estertores, nós sabemos disso. Apego à matéria, ao poder, ao dinheiro, a qualquer custo, aos prazeres. Mas como sabemos disso? Porque está escrito. Jesus lá disse lá, os tempos são chegados. Lá em Mateus, a hora da renovação da terra está chegando. É a hora da separação do joio e do trigo. O joio, para quem não conhece, é uma planta idêntica, quase idêntica ao trigo, que não pode ser arrancada no começo, que se misturam. Então, quando amadurece, quando
brota os grãos de trigo, é aí que aquele que não tem os grãos, que são separados. Então, esses que estão aí, o joio que nós estamos vendo na política, no mundo dos negócios, nos meios de comunicação, estão juntos. Então, é a hora da separação. É a hora de nós precisamos exercer a nossa espiritualidade, o nosso desapego, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão para Ele, para nos entendermos que nós somos passageiros. Estamos aqui na terra para aprender e não para adquirir mais débitos. Que certos débitos que nós vamos praticar agora, talvez não consigamos mais voltar para a terra. Seremos degradados para mundos primitivos, como a terra recebeu de outros mundos aqui, espíritos que vieram nos ajudar no nosso desenvolvimento. É assim que funciona. Então agora, o momento é agora, século 21, terceiro milênio, era da luz, é a hora nossa do exercício da espiritualidade, sobretudo baseado no guia que a doutrina espírita nos traz, de maneira clara, objetiva, não corrompendo ninguém, não fazendo proselitismo, não. Seja você, exerça você a espiritualidade lá na igreja católica, se você é católico, lá na igreja evangélica, se você é evangélica. Não se apegue aos apegos a dinheiro, a imagem, não. Vá na essência, dentro de você, faça desabrochar dentro de você a espiritualidade. Para os espíritas, o guia é mais fácil, está aqui. Nós sabemos das 3 leis básicas, já falei há pouco, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Para nós temos todas as condições de passarmos nesse mar revolto sem que o nosso barco se afunde. É o momento da separação, é o momento da colheita, dos que ficarão na terra, que voltarão a reencarnar na terra, e daqueles que serão apartados da terra por um longo período, mas que um dia voltarão, porque não se perderá uma única ovelha, disse Jesus, do seu rebanho. Então, são as oportunidades. Mas por que não aproveitar agora essa oportunidade que nós estamos tendo? Principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que o mundo está passando, ao apego à matéria, ao poder, essa coisa horrorosa. Vamos nos acalmar. Falamos há pouco aqui sobre o equilíbrio, a mensagem do Minuto de Sabedoria. Vamos nos reequilibrarmos. Vamos exercer a nossa capacidade vibratória no bem. Ao invés de ódio, lançarmos ódio. Vamos lançar luz para que aqueles que estão perdidos, que estão exercendo a violência, a corrupção, para que eles tenham um choque de luz e voltem ao caminho correto, para que pensem no povo, no bem do povo, na felicidade nossa, de todos nós. É isso que a gente pode, ao invés de destilar ódio, raiva. Isso não leva a nada, traz tudo para nós de volta. Vamos vibrar luz para todos. Quer gostemos ou não gostemos, mas as pessoas necessitam de luz. Sejamos nós esse farol pequenininho que vai iluminar. Mas se juntar 2, 3, 4 mil milhões, nós vamos iluminar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e, quiçá, o mundo todo. Esse é o nosso objetivo, de cada um fazer a sua parte. Porque cada um fazendo, nós estamos de alguma forma mexendo com as leis do universo. Quando eu jogo um pensamento bom, eu estou movimentando forças poderosas que irão devagarzinho sendo acumuladas na psicosfera minha, na psicosfera do meu lar, na psicosfera da minha cidade, na psicosfera do meu estado,
psicosfera do meu Brasil e na psicosfera desse planeta chamado Terra. Então é isso que a gente traz. Esse chamamento para a espiritualidade, que pode exercer com ou sem religião, mostrando, sim, que o Espiritismo trabalha para a espiritualidade, para que todos os espíritas não sejam espíritas só de vir ao centro espírita, não. A epidemia está mostrando que não tem necessidade de vir ao centro. A internet está aí para isso. Vamos ser espíritas na vivência, vivenciando o exemplo do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar. Vamos ser gratos a Deus pelo nosso corpo que nossos pais nos forneceram. Vamos ser gratos a tudo e a todos. Vamos poder, nos momentos de luz, de paz, irradiarmos. Sair do nosso pensamento, mas aquele pensamento não só, mas nascidos daqui, do nosso chakra cardíaco, que estenda realmente aquele desejo forte de jogarmos luz, energia boa, irradiarmos nosso lar, irradiarmos as pessoas que estão em sofrimento, nos hospitais, a dor pegando, arrastando, aquelas pessoas que perderam entes queridos por momentos difíceis que estão passando. É esse o nosso objetivo, é esse alento, esse otimismo que a gente tem que trazer, que a doutrina nos traz. Tudo passa, nosso corpo é perecível, ele vai acabar. Por que orgulho? Por que egoísmo? Por que apego ao dinheiro, ao poder? Por que sentir-se feliz fazendo vingança? Por que isso, gente? Isso são débitos que nós estamos colocando na nossa contabilidade, que um dia vai ter que ser pago. Então, gente, espiritualidade, espiritualismo, espiritismo. Não importa em que corrente, concluindo, que se encaixa cada ser humano, desde que cada um busque a sua evolução espiritual, aonde quer que você esteja, trabalhando para si e para que o mundo melhor, para um mundo melhor, onde não seja capaz de fazer aos outros aquilo que você gostaria, aquilo que você não gostaria que fosse feito para si mesmo. Pense nisso. Tratando o próximo como se fosse a extensão da nossa própria pessoa. E que nesse próximo estejam incluídas todas as espécies de vida animal, vegetal e mineral. Porque quem ama, cuida da sua plantinha com amor, cuida do seu animalzinho com amor, não dilapida os minerais, deixando crateras, como nós vimos há pouco. Mas temos exemplos maravilhosos de reflorestamento, muita coisa boa está acontecendo. Então, gente, resumindo, encerrando, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a crença de uma pessoa pouco importa, desde que o momento que ela trabalhe para o bem do seu próximo, independe. Agora, o Espiritismo se dirige àquele que, estando perdido ou não estando satisfeito com o que lhe tem sido dado até agora, procura uma coisa melhor, procura explicações lógicas, racionais e que tenham bom senso. Ele não diz, o Espiritismo, ele não diz, creia primeiro e compreenderá em seguida se você puder. Não, o Espiritismo diz, compreenda primeiro e creia em seguida se você assim quiser. Compreensão, precisamos compreender a fé raciocinada, compreender a nossa vida, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Aí sim, nós vamos entender a vida em todas as suas nuances. Encorajamos todas as pessoas a ler e meditar
não mais, vou dar uma sugestão para vocês, você que é espírita, principalmente, que eu tenho, muitos não leram, as primeiras 25 páginas do Livro dos Espíritos, chama-se Introdução do Livro dos Espíritos. Não precisa nem ler o resto, leiam essas 25 páginas iniciais da introdução, que irão lhes confirmar que o objetivo do Espiritismo, essencial do Espiritismo, não é senão o de procurar o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual de todos os homens. Leiam. E aqui fica meu abraço fraterno a todos. Como disse há pouco, vamos encerrar nossa palestra pedindo a fluidificação da água que você em casa colocou na jarra, num copo, pedindo a Jesus, aos bons espíritos que estejam com vocês, fluidificando e abençoando as suas casas, fluidificando a água e abençoando os seus lares e todos os habitantes da sua casa, do seu lar. E ao mesmo tempo que você está recebendo essa energia, você vai vibrar gratidão a Deus, gratidão aos seus pais, gratidão à sua vida, a tudo, e ao mesmo tempo mandar luz para todos aqueles que detêm o poder no seu município, no seu estado, no seu país. Vamos mandar luz, porque só assim o bem vencerá o mal. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja com vocês.